Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria, da Luz Mística. Vou trazer pra gente as cartas sobre os próximos 7 dias a partir de hoje. Então, respira fundo, se conecta e escolhe entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar minutar, gente, quando cada montinho começa, escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, assim como o site da Luz Mística, para caso você queira uma consulta de tarô particular. Luzinha do Monte 1. A energia da semana de vocês vem com as cartas 3 de ouros e o Cavaleiro de Copas. Essas cartas mostram uma semana em que assuntos relacionados a negócios, ao trabalho, aos projetos, aos estudos se tornam bem evidentes. O Cavaleiro de Copas mostra que você pode receber oportunidades e propostas de resolver pendências ou de alcançar algumas das suas metas pessoais. Embora seja uma energia fluida e até mesmo engrandecedora, que traz alegria, Luzinha, é importante tomar cuidado porque o Cavaleiro de Copas faz muitas promessas de forma inocente, acreditando nessas promessas, mas na hora do vamos ver, nem sempre ele consegue realmente entregar. Então, atenção com isso. Alguém chega e faz uma proposta no seu carro, no seu apartamento, ou surge uma oportunidade de um empréstimo, de um consórcio, alguém te chama para uma sociedade ou algo nesse sentido. Questione tudo, olhe todas as burocracias, todas as legalidades envolvidas, para que você não caia em nenhum conto do vigário. Lembrando, a intenção do Cavaleiro de Copas não é necessariamente negativa de te passar a perna, mas às vezes ele fantasia ou ele traz uma simplicidade para os eventos que não é tão praticável assim. Apesar disso, o 3 de ouros é uma energia de colheita, de prosperidade, de desenvolvimento. Fala bastante sobre você compor equipes e turmas, principalmente com algum objetivo, alguma meta em comum. Do tipo, bora fazer isso, aquilo, vamos desenvolver isso para depois vender ou para depois monetizar de certa maneira. Carta do 3 de ouros também pode mostrar você tendo mais tato social com as pessoas à sua volta e também traz um momento mais sociável e dinâmico em relação a familiares e amizades. Quando a gente considera isso, Luzinha, precisamos ver a sua energia pessoal, que vem com um rei de espadas e uma carta do louco. O rei de espadas traz uma força muito resolutiva, mental, estratégica. Com o rei de espadas, nada passa batido, ele observa os detalhes e, de alguma forma, ele traz imponência, ele traz pertencimento, ele traz poder e força pessoal. O ponto é, o rei de espadas fica tão viciado em resolver pendências que com a carta do louco você pode se distrair no caminho ou você pode abrir inúmeras gavetinhas ali de resoluções e se perder também. A carta do louco pode mostrar você mais agitada, você com energia mais intensa, mais apressada como um todo. E às vezes, Luzinha, quando a gente para refletir, estamos com pressa para quê? Nem sempre tem de fato algum prazo a ser seguido, não é mesmo? A carta do louco é imaginativa, ela quer passar por um renascimento, ela quer trazer um reset para a própria vida e recomeçar, se lançar a novas aventuras e experiências. Por vezes, o rei de espadas pode até trazer uma espécie de controle ou cercear essa força criativa, no sentido de eu quero fazer esse movimento e vem o rei de espadas como uma voz interior dizendo, mas como? Quem vai concordar? Isso é arriscado, não há garantias e vice-versa. Então, meu amor, é como se você precisasse realmente encontrar um equilíbrio entre esse princípio inovador e esse princípio do controle do rei de espadas. É uma semana ideal, sim, para resolver pendências, mas se você se deixar exagerar em uma energia ou outra, você pode sentir que está metendo os pés pelas mãos. O interessante aqui é que com essa combinação também, Luzinha, especialmente envolvendo alguma figura masculina, alguma figura de autoridade na sua vida, vem um sentimento de libertação. Nossa, eu não estou mais sob o domínio dessa pessoa, ela não traz mais impacto na minha vida, eu não preciso mais prestar contas, ou agora eu vou sair de uma espécie de submissão e vou arrebentar amarras, vou arrebentar correntes que me condicionavam a essa dinâmica. Isso pode ser a respeito de um superior no trabalho, um líder, um chefe, a respeito de figuras como pai e mãe, ou de algum relacionamento em que estava com uma dinâmica de poder distorcida, ou até mesmo com algum outro tipo de contexto. Quando você se percebe livre verdadeiramente, o rei de espadas se torna positivado dentro do seu íntimo. Então, entenda esse resgate acontecendo para você aí. Quando eu falo, é claro, sobre pai e mãe, gente, vamos lembrar de um ponto. O rei de espadas é extremamente virtuoso e respeitoso. Às vezes a gente precisa, sim, colocar limites em todo tipo de relação, tá bom? E para algumas pessoas, inclusive, essa carta do louco pode mostrar aquele momento em que você se reconhece como indivíduo e decide se libertar de algumas cobranças ou de uma certa pressão existencial, emocional, mental que o núcleo familiar coloca sobre a gente, ok?
Pensando aqui, Luzinha, na carta 6 de copas e 8 de espadas sobre a sua vida emocional e romântica, entendo uma certa advertência. Rei de espadas é aquela carta que confia no próprio taco. Essa carta quer o que quer e, portanto, não move o pé até conquistar. Acaba que por isso, no seu momento de sombra, essa energia desse arcano simboliza as pessoas egoístas ou que tomam atitudes desmedidas para atender a alguma demanda pessoal. É uma tendência do 8 de espadas, porque essa carta traz alguns alertas a respeito de inverdades ou de manipulações emocionais. Então, geralmente, quando eu comento dessa carta aqui, chove luzinha nos comentários falando: eu não me identifico, não é assim, não sei o quê. Porque o 8 de espadas não é lá a flor que se cheira. Então, quando a gente fala sobre ela, é como apontar um holofote para um lado mais sombrio do ser. E às vezes é difícil ter essa autoconsciência ou se reconhecer nessa postura de que eu não tô sendo tão bonzinho assim, eu não sou 100% tranquilo o tempo todo, tá? Mas vamos lá, é um convite para realmente analisar no seu íntimo e ver como ressoa. Afinal de contas, você não caiu aqui nesse vídeo e no Monte 1 por acaso. 6 de copas, Luzinha, fala a respeito do passado, o histórico, o que já se passou. Pode falar sobre anos atrás, meses atrás, ou até sobre ontem. O passado de cada um vai atuar de um jeito. O 8 de espadas fala sobre aqueles momentos em que agimos de uma forma mais vitimista ou de uma forma mais dramática para ter algum tipo de atenção emocional, algum tipo de suporte emocional. Então, Luzinha, que está em um relacionamento sério, pode ser que você e a sua parceira, seu parceiro tenham tido algum atrito no passado, a pessoa pisou na bola, teve um momento mais drástico, e aí cuidado para você não usar esse artifício antigo como uma desculpa nessa semana para agir de uma forma mais fria ou para cobrar a atenção dessa pessoa. Às vezes isso nem tá mais magoando o seu coração de fato, mas você se apegou a essa narrativa e a usa dessa maneira. Então, por exemplo, vamos supor que uma vez você queria ir no aniversário de alguém, e essa pessoa acabou ali se atrasando, acabou não conseguindo ir, você não foi também, e aí fica ali martelando, sabe, a história. Já passou o aniversário, já teve outro, você já olhou para o aniversariante, já conversou com ele, as amizades estão tranquilas, mas aqui 8 de espadas e 6 de copas. Aquela vez você me impediu de ir, então toda vez você me impede, e pipipi, popopó. Entende o exemplo? Traz ele para sua realidade. Olha bastante sobre isso para jogar limpo. Ou então, Luzinha, às vezes a gente acaba sim fortalecendo algum tipo de dinâmica ou contribuindo, concordando com algo. Conforme o tempo passa, a gente percebe que não era o jeito que a gente queria e no lugar de falar, começamos a sofrer. E aí, colocamos a nossa própria posição como um Marte e o outro como um algoz. Atenção com isso. Eu não estou falando aqui de relações não saudáveis. Estou falando de relações tranquilas que funcionam, mas que estão rolando essas rixas e essas alfinetadas. Claro que com o 8 de espadas, Luz, é importante abrir a luz dessa consciência, mas também é fundamental entender que se sentir de alguma forma nesse papel de eu preciso remoer o passado, traz alguma recompensa e alguma segurança. É como se isso reforçasse algum papel de fragilidade que você quer manter para não tomar alguns movimentos ou para abrir mão de parte desse próprio poder pessoal. Então se questione a respeito disso. No sentido prático, pode mostrar uma semana em que o casal tem alguns desafios na comunicação, em que é importante também você agir como um rei de espadas no seu lado de luz, que é nesse lugar assertivo, comunicativo, diplomático, tá? As pessoas que estão se envolvendo com alguém e é apenas contatinho, não é um relacionamento sério. Entendo aqui que sombras do passado podem aparecer, especialmente na sua vida, como se alguém do seu passado pudesse ser retomado. Você começa a sentir e perceber que ainda está envolvido emocionalmente com o passado, mas não quer abrir mão do presente. Aí se afasta um pouco, fica distante. Quando a pessoa pergunta o que está acontecendo, você fala que não é nada, que é família, que é trabalho, que são tensões, mas não expõe verdadeiramente os fatos. Esse seria o 8 de espadas também. Então, cuidado com isso. Não necessariamente você precisa falar, fulano me mandou uma mensagem, eu tô assim assado, mas você pode mencionar, eu estou reflexiva sobre as minhas emoções, eu estou tentando digerir alguns sentimentos. Basicamente, se você não omitir a verdade através de uma mentira, tá tudo bem. Às vezes a gente não quer falar alguns pontos, porque pode criar ali, né, um triplex na cabeça da pessoa, como dizem os memes, mas o que eu quero dizer é, seja sincera, seja honesta acima de tudo, tá? Aqui, 6 de copas e 8 de espadas também pede atenção. Se você está conhecendo alguém nesse momento, cuidado para não ficar fuxicando o passado dessa pessoa, que nem um agente da FBI, que nem um CSI.
Porque se você procurar muito, você vai encontrar alguma coisa. Todo mundo vem com bagagem, todo mundo vem com histórico. Geralmente as pessoas adultas já viveram relacionamentos anteriores. Dificilmente você vai ser ali aquela primeira experiência de todas. Então, quando a gente fica fuçando esse passado, entendemos que talvez a pessoa ainda esteja magoada, ou talvez essa outra pessoa não esteja totalmente bem resolvida, ou até mesmo plantamos sementinhas de paranoia dentro do nosso íntimo que nem mesmo são verdadeiras. Isso pode prejudicar a dinâmica da relação, criando um afastamento. Então, atenção com isso, controle todos esses instintos. E atenção também para as luzinhas que estão stalkeando alguém, tá bom? Cuidado, não cria conta fake, não fica olhando o perfil de ex, não fica fiscalizando a vida de fulano e beltrano, porque, meu amor, isso se torna uma forma de machucar a si mesma. Dificilmente você vai olhar esses perfis para ver a pessoa alegre e ficar feliz. Para isso, você pode assistir vídeo de cachorrinho na internet, ouvir música alegre, fazer caminhadas no parque, ou, né, não sei, encontrar outras formas de se elevar. Quando rola esse stalkeamento, essa vigília em rede social, é realmente buscando algum motivo para sofrer e nutrindo algum tipo de conexão que não tá bacana. Então, bota a mão na consciência, meu amor. Vamos fazer desse reset também esse ponto, caso seja o seu cenário. As luzinhas que não têm nenhum tipo de envolvimento estão 100% solteiras, 6 de copas e 8 de espadas. O passado, luzinha, ele está muito congestionado no seu ser e no seu íntimo. E o 8 de espadas, às vezes, se recusa a enxergar isso. Como a gente pode ver na carta, é uma mulher que está com os olhos vendados, ela se sente cercada por corvos. Nesse tarô específico, o corvo sendo um simbolismo dos pensamentos turbulentos, turvos, sombrios, e então ela se sente ali emaranhada. Como ela não consegue perceber, mal entende que é o passado que está ali à porta. Passado porque 6 de copas fala sobre o passado. Então, meu amor, é aquele momento de parar e observar quais são as tristezas que você ainda guarda, quais são os traumas, quais padrões repetitivos você ainda está atuando, como mudar esses padrões, entendendo como foram as ações e atuando de maneira diferente. Hora de sair da casca, Luzinha, não fica ali incubada numa caverna, remoendo dores sem nem perceber que elas estão sendo remoídas. Quando eu falo sobre a caverna, existe uma diferença entre uma solitude saudável, em que você dá passos para trás para se entender e se preencher, e quando você se fecha, coloca uma armadura, sofre sem entender muito bem as causas e passa ali por uma espécie de embotamento e esgotamento emocional. Então, aqui vai pedir que você olhe com mais carinho e ofereça mais acolhimento, mais luz, justamente sobre esses aspectos, tá? Algumas pessoas aqui podem até mesmo sentir que isso foi um gatilho, porque viu que as pessoas que te magoaram lá atrás fizeram algum movimento na vida, ou essas pessoas tentam orbitar, mandar mensagem, topa na rua com essas pessoas e tudo mais. Independente de como desperta essa centelha em você, Luzinha, olha através dessa perspectiva terapêutica, questionadora e ouvinte, tá bom? Agora, seguindo aqui para nossa vida financeira, Rei de Copas e Lua. É uma energia próspera, é uma energia realizadora, é uma energia abundante. Então, eu entendo que tem um fluxo financeiro chegando até você essa semana, mas são duas cartas que, combinadas, podem trazer gastos fúteis. Então, atenção com isso. Às vezes, o Rei de Copas gosta de ostentar, ou ele compra algo que ele ainda não precisa. Vou dar um exemplo. Teve uns dias aí para trás que eu tava de Rei de Copas no financeiro, né? E aí eu gosto de usar um hidratante natural de uma menina que eu conheço que faz. Meu pote ainda estava pela metade. Eu olhei e falei, eu já tenho que comprar outro. Será mesmo? Eu posso esperar realmente chegar quase no término desse pote que eu já estou usando para fazer a compra do próximo pote. Então, às vezes o Rei de Copas atua dessa maneira. Ele quer se abastecer, ele quer fartura, ele quer festim. Então, atenção com isso. Também cuidado para você não querer, de alguma forma, passar uma imagem de maior riqueza, maior ostentação, maior poder aquisitivo do que você realmente tem. Carta da Lua, às vezes, cria ali um viés emocional que tenta ser recompensado através de compras e mimos. A gente sabe que isso é só uma tentativa de tapar algum buraco que não é assertiva. Então, atenção com isso, tá bom? Momento ideal para realmente segurar o cartão de crédito, segurar o Pix e manter o dinheiro no bolso, ok? Pensando nisso, Luzinha, com essa carta da Lua e essa carta, perdão, com essa carta da Lua e essa aqui do Rei de Copas, vamos voltar àquela atenção do 3 de ouros e o Cavaleiro de Copas. Promessas ou oportunidades de ganhar dinheiro fácil que não se concretizam. Às vezes pode vir através de alguma figura masculina, ou até mesmo de uma figura que você ama muito. E se você olhar, essa pessoa também está toda enroscada financeiramente, materialmente. Então, por isso, vamos sempre olhar pelo senso crítico do Rei de Espadas.
Agora, Luzinha, pensando aqui a respeito da sua vida profissional, a gente tem um 9 de paus e um cavaleiro de paus, duas cartas do elemento fogo. São as únicas cartas de fogo que vieram na sua semana. E fogo é intenso, então uma semana mais cansativa. Muita coisa para fazer dentro de casa, faxina para fazer dentro de casa, fazer ali as próprias refeições, a comida, gerenciar tudo, se torna realmente mais exaustivo. De alguma forma eu entendo que você não tem muitas escolhas e alternativas, por isso que é algo que você faz, mas basicamente Cavaleiro de Paus mostra, organiza melhor esse tempo, otimiza esse tempo e separa um tempinho também para você descansar. Às vezes você, por exemplo, no exemplo da faxina, um dia lava o banheiro, outro dia lava a cozinha, outro dia a sala, outro dia arruma o quarto, no outro o guarda-roupa, fica mais fácil do que tentar fazer tudo de uma vez. Pensando aqui a respeito de trabalho, as luzinhas que trabalham de forma autônoma, é uma semana que começa mais arrastada, com menos desenvolvimento, menos resultado, às vezes menos procura do seu trabalho, mas quando vai chegando ali de quinta para domingo, o negócio pega fogo no sentido positivo e figurativo, porque com o Cavaleiro de Paus acontece algum tipo de movimento em que a sua demanda sobe, você faz mais vendas, você fecha projetos, você sente realmente que as coisas estão fluindo. Então, Luzinha, não se desanime se os primeiros dias da semana forem mais lentos, tá bom? Também pode mostrar uma semana em que você, de alguma forma, aqui é mais pontual para algumas pessoas, você não fecha tantas vendas ou não fecha tantos projetos, mas fecha um que é maior e que te traz mais ganhos. Então, ele recompensa. Melhor do que pegar vários pequenininhos, você pega um grandão. Pode rolar isso. Especialmente quem trabalha com comissões, com afiliação de vendas e tudo mais, isso pode acontecer. As luzinhas que trabalham em firmas, se você for vendedora, esse exemplo anterior também cabe, às vezes você não vende muito no início da semana e depois dá uma aquecida, como também as pessoas que têm outros cargos. Pode ser uma semana bem arrastada, sem tantas funções, alguma reorganização acontecendo dentro do ambiente da empresa. No final da semana vem aquela sensação de prazo, uma sensação de pressão e pressa para você fazer as suas coisas. Eu entendo que é muito agitado e é desgastante, mas você dá conta do recado e fecha a semana com a sensação de dever cumprido, tá? Algumas pessoas podem ser mandadas a lugares diferentes, fazer pequenas viagens ao longo dessa semana, assim como outras, pelo 9 de paus, às vezes trazer alguns adiamentos, essa carta mais vagarosa, pode mostrar que você se sente um pouquinho enrolada por outras pessoas da sua equipe. Elas falam que fizeram e não entregam, o chefe não dá uma resposta, fulano e Beltrano também não dão, e aí você sente ali meio a ver navios. Fique tranquila porque isso vai passar. Mantenha o seu foco, disciplina e perseverança. Agora, as luzinhas que estão procurando oportunidades profissionais. Pode ser que você tenha algum processo seletivo, alguma entrevista que seja maravilhosa, fantástica, sincronizada. Meu Deus, como me conectei, é isto, vaga é minha. Mas na hora do resultado, tu também se sente na geladeira, se sente meio engavetada. Então aqui eu não vejo muita concretização, tá bom? Agora, por outro lado, pessoas que já passaram por esse momento, e tipo, semana passada, semana anterior, fizeram essa entrevista bombástica, maravilhosa e não tiveram retorno, essa semana podem receber esse retorno, também mais para o fim da semana, aí tendendo a ser algo positivo. Então, quem já fez o processo pode receber a boa notícia, ou você pode fazer, né, a entrevista, o processo seletivo maravilhoso e receber a notícia futuramente, ok? Bom, Luzinha, se eu pensar num conselho geral para essa semana, é você agir com parcimônia, agir com razão, agir com muita verdade e otimizar o seu tempo da melhor forma possível. Trouxe pra gente uma carta do oráculo Jardim dos Anjos e vem a carta do amor próprio. Que delícia! Vou ler o texto guia pra gente. E aqui diz: entenda que cada um de nós, sendo exatamente como é, expressa todo o brilho e beleza de um vasto universo, cujo valor maior reside na sua infinita diversidade. Observe a natureza, são tantos tipos de plantas, flores, animais, e todos tão diferentes uns dos outros. É exatamente isso o que a torna bela. O que seria de uma floresta feita apenas de enormes carvalhos? Ou onde existissem apenas maravilhosos leões com suas jubas? No nível físico, aprenda a amar o seu corpo. Cuide dele com carinho, tenha uma alimentação saudável, faça atividade física, mime-o com deliciosos banhos cheirosos e massagens. No emocional, liberte-se da voz interior que fica repetindo o tempo todo que você não é bom, inteligente ou belo o suficiente. Aprenda a reconhecer as suas qualidades, a elogiar a si mesmo. Sente-se em frente a um espelho, olhe nos seus próprios olhos, envie amor e aceitação. No nível mental, escolha livros, filmes, músicas, lugares que façam você se sentir bem com você mesma.
Aprenda a evitar o que lhe faça mal. Aprenda a evitar a comparação. Você não precisa ler ou absorver coisas que te façam se sentir menor, feia, errada. Você não precisa frequentar lugares ou grupos em que não é valorizado como gostaria. No nível espiritual, sente-se silenciosamente com você mesmo e encontre o divino que habita no seu íntimo. Dê a si mesma o que você tiver de melhor, porque é isso que você merece. Nesse momento, há uma bela musa inspiradora te trazendo a esse caminho. Muito bonito. E que assim seja. Então, Luzinha, me conta nos comentários como tudo isso ressoou para você. Nos veremos na próxima semana. Um grande beijo e até mais. Luzinha do Monte 2, a energia da semana de vocês vem com as cartas A Morte e o 6 de Espadas. A carta da morte traz consigo uma profunda capacidade de transformação. Ela vem marcando o fim de ciclos para a abertura de novas etapas e jornadas. Ela combina bastante com essa energia que a gente está passando de lua nova. A carta da morte mostra a escuridão que se torna uma matéria fértil para a semeadura de novas fases e potenciais da nossa existência. Ela traz uma semana mais forte, mais intensa, por vir com o naipe de espadas, então tudo é sentido de uma maneira mais acentuada, mais sensível. Na carta da morte, Luzinha, o seu conselho principal para qualquer tipo de aspecto da sua vida é: tome o seu poder pessoal, saia da estagnação, tire tudo que está mofado, putrificado, tudo que está ali estagnado na sua vida e transforme. Você merece a sua liberdade. E você só pode honrar o seu poder pessoal, o seu poder ancestral e a sua força visceral e selvagem se você abrir mão do que hoje a impede. Especialmente se você abrir mão do medo. Então, quando a gente vê o 6 de espadas, Luzinha, a representação da carta é uma mulher que parece ter se rendido. Ela solta as espadas que ela segurava, as espadas no tarô simbolizam o campo mental e muitas vezes tormentos mentais ou amarras mentais, crenças limitadoras, condicionamentos. Então ela se rende, solta e ela vê corvos indo embora. Nesse tarô, os corvos simbolizam os pensamentos turbulentos, turvos da penumbra. Então é aquela coisa de, quer saber, universo? Ó, que se dane, eu solto tudo mesmo. E agora, o que vem pra mim? Agora, com o que eu me identifico? Agora, quem eu me torno? Qual é a minha essência? Qual é o meu nome, a minha identidade? Agora eu posso querer por mim. Entende, gente? Como é que é belo e intenso? Então, meu amor, é um convite para essa rendição, essa resignação transformadora da carta da morte. Um ponto que eu acho interessante é que nesse tarô também a gente vê a morte segurando o seu cajado e nele tem a cruz de Anki. A cruz de Anki representa poder. Então, existe um poder muito importante, um poder inestimável e, assim, inegociável de quando percebemos que não podemos levar adiante algo que nos cerca e que nos acorrenta. Muito bom. Pensando nisso, Luzinha, a gente vê que é uma semana intensa e profunda, no nível mais preditivo e mais básico. Olha, a semana não sai exatamente como você planejou. Marcou encontro com alguém? Pode ser que seja remarcado. Você vai precisar abrir mão de um plano ou de outro, vai querer criar outro e tudo mais, tá? E aí, dance conforme a música também para não perder a razão e não gastar estresse com administrações menores ali de transformações. Pensando na sua energia pessoal, Luzinha, quer dizer, antes, já me conta nos comentários se você tá passando por alguma transformação ou tá sentindo que tá nesse limite, tá bom? Como que isso ressoa para você? Agora, voltando, energia pessoal, 4 de ouros e enamorados. É interessante porque 4 de ouros é uma carta apegada. No 4 de ouros tem um medo muito grande, um medo primitivo que sustenta o receio de abrir mão de algo. Só que é o número 4, e no tarô o número 4 se tornou também um engessamento, um enrijecimento que não proporciona mais crescimento. Aquela ideia, eu sempre fiz desse jeito, que medo de fazer do outro. Eu gosto de trazer uns exemplos, assim, muito aleatórios, né? Então, o que eu pensei no 4 de ouros? Vamos supor que você adora comer num restaurante que tem um cardápio vasto. E toda vez quando você vai, você só pede macarrão com molho de tomate. Porque é uma delícia. Só que você já tá um pouco enjoado, o molho de tomate já tá ficando de alguma forma enjoativo, não sei, você não quer mais isso, mas dá aquele medo. E se eu pedir um macarrão ao molho pesto? E se eu pedir macarrão ao alho e óleo, será que vai ser ruim? Então, entende que você pode acabar deixando de experimentar algo delicioso. No meu exemplo, essas outras massas seriam adoráveis, justamente porque já se habituou com o molho de tomate. Entendeu? É o 4 de ouros. Isso, meu amor, é um exemplo. Pensa isso na sua vida. Pensa isso no nível mais profundo do exemplo.
Quando a gente vê a carta dos enamorados, entendemos que especialmente por um viés emocional ou envolvendo outras pessoas, há um medo de agir diferente. Ah, eu não vou terminar esse relacionamento porque meu parceiro ou parceira vão sofrer. Eu não vou desligar esse funcionário porque eu gosto muito dele. Eu sei que ele não está produzindo, ele está falhando, mas eu adoro essa pessoa, então não vou fazer isso. Eu não vou cobrar o valor que eu emprestei ali para o meu amigo porque eu sei que agora ele não gostaria de me pagar, mas eu estou precisando. Então, assim, o viés emocional acaba te trazendo esse cenário mais estagnado, mais enrijecido, e aqui a semana toda te cultivando, te impulsionando a mudança. Então, enamorados é uma carta de escolhas. Com enamorados, a gente precisa escolher aquilo que verdadeiramente contribui para a nossa felicidade, inspiração e para o florescimento da nossa alma, de dentro para fora. Portanto, escolha, meu amor, sair dessa estrutura que hoje se tornou muito mais aprisionadora do que confortável. Pensando nisso também, Luzinha, pode ser aquele momento meio de. Como é que eu posso falar? Eu entendo o chamado da mudança, mas aqui não tá ruim o suficiente. Eu não tô sofrendo. Se eu não tô sofrendo, eu não vou mudar. Sabe? Tem umas falas aí que elas são até meio feinhas, mas elas dizem muito bem. Quando a gente tá numa poça de lama quentinha, é ruim, tamo sujo, mas é quentinho, vou continuar aqui. Então também mostra, tem muito mais pela vida. Você não precisa se acostumar com uma realidade mediana ou uma realidade que não te traz tudo o que você merece só porque ela não é ruim. Você não tem que esperar ficar horrível pra agir. Basicamente isso também como conselho. Pensando aqui, Luzinha, a carta da Rainha de Copas e o Rei de Paus na sua vida emocional, pode ser que você passe alguns dias dessa semana amadurecendo esses chamados de mudança, esses posicionamentos antes de atuar. Super recomendo isso mesmo. Essa carta dos enamorados traz algumas indecisões, alguma sensação de limbo, então pode até ser que algumas, de vocês venham na Luz Mística pedindo uma questão única ou fazendo alguma sessão de tarô para esclarecer alguns pontos, mas a ideia é, emocionalmente falando, o Rei de Paus já tem algumas certezas. Às vezes é difícil a gente aceitar a certeza que está no nosso coração. Aceitar que o sinal já foi dado. A gente precisa, assim, de algum empurrão, ou de algum movimento, algum sinal mais claro para se movimentar, mas já existe essa solidez. Então, eu vejo aqui que os casais que estão em um relacionamento sério, namoro, noivado, casamento, entendem que alguma mudança precisa acontecer nessa dinâmica para que o relacionamento se torne realmente mais feliz, mais amoroso, mais sadio. Lá no fundo você já sabe o que é e entende que isso vai pedir algumas restrições, algumas dinâmicas de mudança comportamental, divisão de tarefas, algumas renúncias e alguns ganhos dos dois lados, mas está com receio de falar e magoar o outro. Fala, vocês vão conseguir se ajeitar. Aqui não traz término, aqui pode trazer uma reconstrução. E até pode sair, Luzinha, melhor do que você tinha em mente. Sabe? Você chega a pessoa e fala, ó, tô precisando aqui que você comece assim a pagar o aluguel. E aí a pessoa pode, inicialmente assustar, mas depois vai entender, sim, que é uma necessidade. Ou eu tô ficando desconfortável quando isso acontece, tem como a gente fazer diferente, ou você tá desconfortável por isso, tô se sentindo distante. Entende? Essa reconfiguração pode trazer um desfecho melhor do que o esperado, então recomendo. Isso pode trazer, então, para o relacionamento após essas mudanças, uma união ou até mesmo um sentimento de reconciliação, tá? Agora, os casais que estão terminados, estão pensando em reatar relacionamento, já pode ser uma energia mais delicada e voltada para o apego. Pelas cartas que abrem sua semana, realmente o passado tem que ficar lá atrás e o passado tem que virar pó. Quando eu falo isso, não é sobre tentar esquecer nada, porque eu não gosto desse discurso de quero esquecer alguém, esquecer uma relação, fez parte da sua história, tá aí na narrativa da sua vida, ela só tem que ser ressignificada, mas é esse ponto de mudança e de virada de página importante sem retomar o passado, tá? As pessoas que estão em um envolvimento amoroso que não é oficial, namoro, que não é namoro, que é tipo um contatinho ou outros formatos de relação. Relação, ela tá se mantendo de uma forma velada, às escondidas. Sinto dizer, Luzinha, que você pode até querer que a relação seja assumida oficialmente, mas aqui não vejo na outra parte uma intenção. Como não há intenção, existem desejos opostos. E aí eu entendo essa semana você sentindo que precisa dar um basta, ainda sentindo que existe um apego, uma esperança que te sustenta ali, mas é bem provável que a semana feche com você tomando esse posicionamento de seguir por conta própria, por não ser exatamente o que você merece, o que você quer, ou tudo que você pode receber de disponível, tá? Rei de Paus é uma carta de muito poder.
Rainha de Copas traz todo o campo sentimental, então é como se você honrasse o seu lado emocional com o amor próprio, com o valor pessoal. Pode até ser uma semana em que existem encontros, em que vocês ficam, em que, né, os dias vão passando e você vai sentindo ali na pele como que é essa oscilação, essa dinâmica, como você lida com tudo, mas eu entendo que algum tipo de atitude é tomada. Geralmente associada a afastar ou então descontrair a relação. Não vou terminar com você, mas se a gente não vai ter uma relação mais digna e mais séria, eu vou fazer o que eu quero, vou ficar com outras pessoas, vou tocar minha vida e o dia que você se acertar, tô aqui, não sei se fico pra frente. Entende? Algum tipo de novo posicionamento chega nessa energia, nesse formato. Pessoas que estão totalmente solteiras, que não tem nenhum tipo de contatinho, nenhum tipo de envolvimento. Chance forte de você conhecer alguém. A Rainha de Copas traz essa energia atraente, sedutora, leve, misteriosa. Com a morte e o 6 de espadas, talvez você abdique do passado e fale, eu tô nova, eu tô pronta. Tô precavida, né? Porque aqui o 4 de ouros vira uma precaução, mas eu tô pronta e eu quero conhecer gente nova. Então, o Rei de Paus pode simbolizar esse momento mais dinâmico, mais caliente, de maior desejo, em que existe alguma troca, em que você começa a acessar uma nova jornada com alguém. Então, é recomendado, abra o seu coração realmente. Aqui, a gente tem o Rei de Paus, mas isso não fala sobre ser uma figura masculina ou feminina. Então, traz aí para a realidade das pessoas com quem você gosta de se relacionar. Podemos entender a energia do Rei de Paus. Alguém comunicativo, alguém que passa algum tipo de confiança, de poder. Provavelmente uma pessoa que tem algum cargo de liderança e que tem também um bom poder aquisitivo. Geralmente é assim. Bem, Luzinha, passando aqui para a vida financeira, 5 de ouros e rainha de paus. Entendo com o 5 de ouros que essa semana você acaba passando por algum prejuízo, passando por alguma perda financeira ou material. Alguma coisa pode quebrar e você tem que fazer o reparo. Algum boleto chega que você não estava contando com ele, vê que né, já tem que ser pago essa semana e aí precisa tirar o dinheiro do bolso, da poupança. Ou mesmo, né, você estava esperando algum tipo de restituição, de pagamento e de estorno, alguém que né, se emprestou um dinheiro e tudo mais. E aí fica ali esperando e não chega de fato essa semana. Então o 5 de ouros traz essa sensação até mesmo de medo da perda. Só que não para por aí. Como a gente tem um 5 de ouros e ele representa perdas momentâneas, Luzinha, você será restituída. Você vai receber os seus valores ou vai entrar uma nova quantia de dinheiro na sua vida que vai equilibrar tudo. E a ideia da Rainha de Paus é haja da forma mais virtuosa possível. Não fuja de nenhuma dívida. Se você precisa cobrar alguém, cobra com respeito, com leveza, com tranquilidade, tá? Lembre-se que a Rainha de Paus é a própria virtude. E ela está aqui regendo a sua vida material, mostrando que você receberá tudo aquilo que lhe é de merecimento pessoal. Tem um ponto também que pode rolar essa semana. Às vezes, para não ficar feio diante de algumas pessoas, você pode acabar passando por algum tipo de prejuízo. Aquela história, né? Foi, não sei, num bar com amigos. Na hora de pagar a conta, uma amiga esqueceu a carteira. Essa amiga ali, ela sempre faz isso, se é que você me entende. Mas para não trazer um constrangimento para essa pessoa, você paga aquela conta e fala, tá bom, né? Vamos pôr na conta do Papa. Ou se não, alguém começa, você fez uma negociação ou alguma questão familiar e a pessoa começa a cobrar um valor que é indevido, você percebe que aquilo vai gerar burburinhos, conflitos, atritos, você fala, então tá, vou pagar, morre aqui essa história, acabou. Já pensando, aprendi a lição, também não me meto mais nesse tipo de redemoinho. Então, às vezes, por um orgulho nobre, ou até mesmo por como é que eu falo? Por dignidade, integridade, Luzinha, você não saia ganhando. Mas tá tudo bem, como eu falei, você será recompensada futuramente. Então, não há por que se desesperar. Pensando aqui, Luzinha, na parte profissional, 6 de ouros e 4 de espadas. Das luzinhas que trabalham de forma autônoma. A semana começa mais dinâmica e ela vai finalizando de uma forma mais lenta. Também pode mostrar com a carta 6 de ouros e 4 de espadas o momento em que você dá uma pausa em algumas atividades para elaborar algum novo projeto. Tal como pelo 4 de espadas, pode ser uma semana em que você tira férias, em que você tem algum dia de folga, em que na sua cidade é algum tipo de feriado, você, sei lá, tava ali com hora extra acumulada e tira um diazinho para recompensar. Eu entendo que o autônomo faz muito disso, né? Eu trabalhei demais, agora eu não vou trabalhar, sei lá, quinta e sexta, se for uma possibilidade. E aí pode ser algo nesse sentido, tá?
O que eu entendo aqui, Luzinha, é que não é uma semana de tanto ganho, né? Ela não é tão monetizável. Então, por isso também é importante se precaver sobre a parte material, até porque a gente vê algum tipo de uso dos seus recursos. Quem trabalha de forma ou no CLT, né, ou trabalha em alguma firma de alguma maneira, eu vejo que é uma semana tranquila, ela é mais do mesmo, não vem tanta transformação. Pode ser uma semana que, pelo 4 de espadas, você se sente produzindo menos, mas isso também é passageiro. Com o 6 de ouros, isso não necessariamente te prejudica, e é aquilo de acolher o seu ritmo. Se você não tá dando, né, todo o seu gás essa semana, respeita, se regenera, se restaura. Depois você ou recompensa ou volta, né, aos trilhos conforme você geralmente faz, tá? Não vejo aqui nenhuma advertência. Pode acontecer de você precisar se afastar por alguma razão durante alguns dias também. Ou você precisa de um atestado, ou, né, alguma situação acontecendo e você tira ali um dia ou tira uma tarde sem trabalhar para descansar. Então, sendo necessário, faça isso de fato. Quem está procurando oportunidades profissionais? Luzinha, o 4 de espadas é uma carta, vamos falar assim, ela é mais isolada. O 6 de ouros é uma energia mais ativa. Algumas pessoas podem conseguir alguns freelas ou alguns trabalhos em que você não precisa sair de casa, né? O famigerado home office. Então pode vir alguma oportunidade assim, ainda não sendo um trabalho contínuo, um longo contrato, mas eu entendo que você pode precisar fazer algum trabalho dentro das dependências da sua casa, sem precisar ir fisicamente na empresa. Entendo que para contratações maiores, carteira assinada, tudo redondinho nesse sentido, ainda não está favorável. E a morte e o 6 de espadas mostram que às vezes você vai precisar realmente mudar a maneira como você tem feito as suas buscas e até mesmo perdoar o passado e o seu histórico para fazer esse movimento aqui agora, tá? Então, é aquela coisa de busca as medidas paliativas agora para você não ficar parada, para você movimentar alguma coisa no seu profissional e siga buscando com afinco. Bem, Luzinhas, eu trouxe pra gente uma carta do Jardim dos Anjos, como mensagem espiritual. Vem a carta da nutrição e vou ler o texto guia aqui pra gente. Todos nós vivemos momentos em que nos sentimos sem energia, como se a nossa luz tivesse momentaneamente se apagado, deixando-nos com uma sensação de desânimo e cansaço. Tudo fica cinza, como se estivéssemos menos vivos, anestesiados ou afastados da nossa própria alma. Quando isso acontece, é preciso que encontremos uma maneira de nos tornar vivos de novo, de recuperar a nossa luz, o nosso brilho, de restaurar a nossa energia vital. Se ficarmos por tempo demais desconectados da nossa própria essência, corremos o risco de acabar adoecendo, uma vez que o nosso corpo energético precisa estar pulsante e saudável para que os nossos órgãos e tecidos mantenham a saúde e desempenhem bem as suas funções. A consciência deste estado desvitalizado é o primeiro passo para que recuperemos o nosso equilíbrio. É preciso perceber que quando nos separamos de nós mesmos, enfraquecemos. Longe da nossa alma, tudo começa a se apagar aos poucos. Você tem vários corpos e precisa aprender a nutrir cada um deles. Você tem um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental e um corpo espiritual. Alimente o seu corpo físico com alimentos frescos. Só esses alimentos possuem luz. Alimente o seu corpo emocional com belas músicas, obras de arte, relacionamentos harmoniosos. Alimente o seu corpo mental com leituras ou conversas que lhe façam bem. Alimente o seu corpo espiritual meditando, orando, buscando um contato com a natureza. Ao conectar novamente os seus corpos à luz, instantaneamente você volta a se sentir ligado a tudo que existe. Volta a se sentir vivo. Se essa carta surgiu a você, talvez você ande se sentindo cansado ou entediado ultimamente. Você precisa encontrar espaço na sua vida para integrar novamente a luz à sua vida. Abra-se para que as energias cósmicas que vêm do céu e telúricas que vêm da terra possam restaurar o equilíbrio dos seus centros energéticos. Você será guiado por seres angelicais a encontrar os caminhos para a sua nutrição. Reserve para si mesmo momentos de silêncio e contemplação. Afaste-se um pouco das coisas e pessoas que vêm sugando ou esgotando a sua energia. Diminui seu ritmo no dia a dia e procure se conectar ao que lhe faz bem. Nossa, que mensagem linda! Ressoou bastante aqui. Bem, Luzinhas, me contem nos comentários, então, como tudo isso ressoa para você. Nos vemos semana que vem. Um grande beijo e até mais. Luzinha do Monte 3. A energia da semana de vocês vem representada com a carta 5 de espadas e o 7 de ouros. Essa, Luzinha, é uma energia bem contraditória.
Por quê? O 5 de espadas mostra algumas tensões no nível mental, e até mesmo alguns desafios e atritos, mas o 7 de ouros é uma carta de prosperidade, realização, semeadura de ideais e de projetos. Quando a gente tem o 7 de ouros, conseguimos nos alinhar melhor com o ciclo da natureza, de plantio, amadurecimento e colheita. Então a gente não se sente tão atribulado ou apressado, imediatista. Agora, é como se você fosse segurando e sustentando essa energia no seu íntimo, enquanto percebe que ao seu redor existem alguns desafios que precisam de um entendimento mais pacífico ou mais diplomático. Pensando no nível de previsão, Luzinha, com os 5 de espadas, alguns compromissos podem ser remarcados, ou você pode perceber que, tratando de alguns assuntos diretamente com terceiros, existe uma oposição ou uma dificuldade de vocês falarem a mesma linguagem, mas o 7 de ouros, sendo essa energia tão benéfica e tão positiva, garante para você um bom resultado no fim das contas. Às vezes vai precisar de outra conversa, ou até mesmo no meio das realizações, dos acordos, algum facilitador comum consegue ser encontrado. O que eu entendo aqui como conselho da paciência do 7 de ouros é justamente não tomar decisões precipitadas ou não presumir que algo deu errado só porque inicialmente existem esses obstáculos, tá bem? Passando aqui para sua energia pessoal, Luzinha, vem o 7 de copas e o 3 de paus. É uma energia interessante porque em seu lado de luz pode mostrar você mais criativa, mais inovadora, mais leve. Vem trazendo, especialmente com o 7 de copas, você mais imaginativa. Muitos sonhos através de você. Às vezes até literalmente falando, né, Luzinha? Uma semana que quando você dorme, você sonha mais, carregados de significados sobre os seus assuntos da alma ou sobre as suas mensagens espirituais. O 3 de paus aqui pode representar essa sensação de se desvincular do passado e avançar em direção a um novo horizonte. Também é uma carta que pode representar você sentindo que está conseguindo colocar a vida nos eixos, tintim por tintim. Adoro essa expressão. Do tipo, eu tinha algumas pendências, agora eu já mudei de posicionamento, acho que estou fazendo o suficiente. O que temos aqui nessa combinação, Luzinha, que é uma advertência, é que o 7 de copas muitas vezes se torna enganoso. A gente acha que é uma coisa que na verdade não é. Ou seja, a gente acha que está resolvendo da melhor forma possível, quando na verdade não está. Pensamos que estamos oferecendo o melhor que podemos para tal situação, mas lá no fundo teria alguma resposta diferente, uma estratégia diferente. Então, o 7 de copas acaba dando uma enebriada na luz da razão, na consciência. E isso pede um olhar mais crítico, mais analítico, um senso mais racional para você mesma. Quando eu falo crítico, Luzinha, não necessariamente de criticar, mas de senso crítico mesmo, tá? Que também posso entender uma semana em que você faz alguma viagem ou você decide se lançar em alguma aventura, se desapegar dos seus afazeres por alguns dias para recarregar a energia. Isso pode sim ter algum valor e te fazer bem, Luzinha, mas lembremos, quando a gente sai da nossa rotina e da nossa da realidade cotidiana, podemos retornar exatamente ao que estávamos antes. Então, a mudança no padrão de consciência é muito mais importante do que qualquer medida paliativa agora. Aproveite o seu momento, aproveite o seu relax, mas entenda que para voltar ao normal, ou seja, para os seus afazeres, para o corre do dia a dia, é importante você sustentar também parte da energia que você recarregou, tá bom? É uma combinação que pode mostrar, Luzinha, uma dificuldade de se comunicar. Às vezes você quer falar com alguém, a pessoa está escorregando, adia alguma conversa, ou você sente que está falando sobre um tema, quando vai perceber a outra pessoa já viajou na maionese, está falando sobre outro e tudo mais. Então, muita atenção também com a fala e a comunicação, até porque 5 de espadas abrindo a semana já traz uma tendência aos diálogos não serem tão entendidos assim de cara, né? Passando aqui, Luzinha, para a vida emocional, a gente tem a imperatriz e a alta sacerdotisa. Eu achei muito interessante essa combinação porque essas duas cartas representam princípios femininos da jornada dos arcanos maiores do tarô. Então, a sacerdotisa vai mostrar a voz interior, a intuição, a intimidade com os próprios sentimentos. Ela traz o acúmulo das emoções que o passado produz em você. Ela também pode representar o lado místico, a sua bruxa interior mais acesa, mais afiada. É um momento favorável para a prática de magia, práticas ritualísticas, leituras de tarô e de oráculos, ou qualquer forma de conexão com o sagrado dentro do seu íntimo.
A sacerdotisa, por ser uma grande xamã, também utiliza bastante dos elementos naturais para essas práticas ritualísticas. Banhos de ervas, defumações, uso de velas, cristais, contato com a natureza, tudo isso faz parte dessa sacerdotisa e é como se mostrasse que essa inteligência, esse saber já existem dentro de você. Ele só precisa ser ativado. Então pode ser através dos estudos ou realmente de alguma cerimônia que você entra em contato com essa energia. A carta da Imperatriz, por outro lado, já traz um princípio do feminino mais ativo. Ela representa a força criativa, num sentido belo e artístico, mas também num sentido de gerar amor, gerar cuidado, gerar afeto. Então vamos lá, Luzinha, pensando sobre vida romântica, quem está em um relacionamento sério. A Imperatriz mostra uma semana mais prazerosa, o casal se entendendo, vocês passando por momentos românticos, pode representar novos planos, ideais e objetivos sendo construídos a dois. A carta da sacerdotisa podendo simbolizar que, apesar dessa constância, você consegue reservar algum tempo para você mesma, para ouvir os seus pensamentos, para deixar a alma relaxar dentro do corpo. Também pode mostrar, Luzinha, sua intuição te mostrando que você está num caminho assertivo e elevado a respeito desse relacionamento. Alguns casais que estavam numa espécie de zona de conforto e comodismo também podem sentir um sopro mais aquecido dentro da relação, resgatando momentos de diversão, de leveza, de comunhão e de intimidade. Entendo aqui, Luzinha, que alguma figura feminina, seja da sua família, da família dessa pessoa com quem você se envolve, pode ter uma atuação direta dentro desse relacionamento nos próximos dias. Geralmente, por ver o 5 de espadas logo acima, a tendência é que seja uma interação desgastante ou que tenha algum tipo de interferência estressante. Tenha jogo de cintura, Luzinha, para não fazer disso um estardalhaço, para não gerar brigas, para não tentar se posicionar e escolher um lado só. É importante ser diplomática aqui e ter jogo de cintura, tentar não bater de frente com essa outra parte, tá bom? Aqui, Luzinha, eu também consigo entender que as pessoas que estão em um envolvimento que ainda não é oficial, que ainda não é namoro, noivado ou casamento, estão passando por um momento dual. Ora, a relação parece que está caminhando muito bem, vocês estão cada vez mais próximos, se comunicando mais, fazendo trocas amorosas. Ora, em outros momentos, você sente essa pessoa distante. Isso tende a oscilar também nos próximos dias. Um dia você recebe mensagem de bom dia, passa o dia todo conversando, sai para jantar, se encontram. No dia seguinte, a outra pessoa está fria, de repente ela não te responde tanto, não rende tanto, dá ali uma desviada das suas investidas, depois já está calorosa de novo. Eu entendo, Luzinha, que isso tudo vai acontecendo porque essa pessoa ainda não sabe exatamente o que quer. Ela ainda não conseguiu digerir muito bem qual é o seu papel na vida emocional dela. O que a gente tem que fazer aqui é usar o poder da Imperatriz para não deixar a carência e a insegurança tomarem conta, como também na carta da sacerdotisa, que é a carta da papisa, dar alguns passos para trás para refletir se você realmente está no caminho certo ou se é o seu coração batendo forte, a conexão que estão te levando por esse lado. O importante é não cobrar atenção, mas usar o tempo que você tem disponível, em que essa pessoa não está tão presente, para cuidar de si mesma, para elevar o seu astral. O outro vai querer ou não continuar ao seu lado, aí vai depender de cada um. Tô vendo aqui que na leitura do Monte 3 a minha cachorrinha tá fazendo parte, né? Ela tá latindo lá no jardim e vai continuar desse jeito por enquanto para não perder o fio da meada. Bora lá. Pessoas que não estão se envolvendo romanticamente com ninguém nesse momento. A Imperatriz é uma carta de autoestima mais elevada, ela consegue ter consciência do valor da própria presença, do próprio ser, da própria energia, consegue compreender que a própria energia não é para todo mundo. Então, eu não digo que ela é exigente, mas eu digo que ela tem filtro. Já a carta da sacerdotisa pode se sentir carente, pode se sentir abandonada, isolada, como se fosse, Luzinha, um mix nesse lugar da autoestima. Eu entendo que eu sou legal, eu entendo que eu sou bonita, eu entendo que eu mereço, mas então por que não tá dando certo? Por que não tem ninguém aqui? Tô esperando há muito tempo. Luzinha, enquanto essas duas partes continuarem se sentindo em polaridades opostas, realmente existirá um hiato e uma espécie de paralisação na vida romântica. Uma vai precisar conversar com a outra e se entender.
A sacerdotisa, com a sua carência, precisa compreender o valor da própria companhia para ela mesma, e a imperatriz, com sua capacidade de compartilhar afeto e generosidade, precisa questionar o quanto ela tem feito isso e o quanto ela está de fato se movimentando para tal. É uma leitura aqui bem cabível, Luzinha, aquele momento em que a gente já tá solteiro, o passado não tá batendo a porta, mas também nem saímos de casa e nem falamos com ninguém. E aí realmente a vida fica no 0 a 0. Pode ser o momento de usar esse fator desinibido do 7 de copas e 3 de paus e sair de casa, baixar o aplicativo de namoro, realmente prestar, né, atenção nas pessoas ao nosso redor para entender se tem alguém ali interessante, se já tem alguém orbitando e coisa e tal. A carta da Imperatriz tende a trazer encontros afetivos e românticos. A carta da Papisa, não. Então, eu entendo que está muito ali no poder da escolha, já que são ambas cartas que fazem parte do caminho das escolhas no tarô, o caminho da vontade, tá bom? Aqui, a tendência é você dar brecha para alguém e escolher se você quer sair ou não. Então, alerta a respeito disso. Pensando na vida financeira, a gente tem a carta da estrela com 3 de copas, energias muito positivas, bons presságios. Carta da estrela trazendo um momento de pureza, leveza, despreocupação financeira e material. Carta 3 de copas mostrando a capacidade de celebrar alguma vitória, alguma bonificação, alguma honraria que chega até você. Algumas pessoas podem receber promoções, aumentos, podem finalmente receber algum dinheiro que estava pendente, ou podem perceber que agora estão com o nome limpo, tudo acertado, nenhum problema nessa área, e então o dinheiro não se torna um problema nesses próximos dias. Como a gente tem uma carta 3 de copas e uma estrela, pode ser um momento de investir em cursos ou em processos terapêuticos. Também entendo que você pode desejar oferecer para alguém uma boa experiência, então levar um amigo para sair, uma amiga para sair, comprar um presente para alguém e tudo mais. E também entendo com o 3 de copas que pode ser um momento favorável para fazer doações em causas nas quais você acredita, tá bom? Entendo aqui soluções financeiras a caminho. Pensando no seu aspecto profissional, a gente tem a carta 2 de ouros e a carta do sol. O sol é uma energia muito elevada, traz um momento de crescimento, visibilidade, um momento de autenticidade, de realizações. Quando a gente vê essa carta do sol, entendemos que tem um holofote brilhando no seu aspecto profissional. Então, sim, favorável para promoções, favorável para feedbacks positivos, para você conseguir atingir metas ou grandes realizações no ambiente profissional e acadêmico. Quem trabalha de forma autônoma, na carta do sol está realmente dedicado ao lado profissional. Com o 2 de ouros está bem atarefado, até desenvolvendo projetos simultâneos e paralelos, e aí consegue ter esse jogo de cintura de dar andamento a essas partes. Entendo também com a carta do sol que você é mais vista, reconhecida. Sei lá, tem um crescimento nas redes sociais, ou você recebe várias indicações, de repente tem muita procura pelo seu trabalho. Pode mostrar um momento favorável para falar a respeito do que você faz, seja em lives, em palestras, em colaboração com outras pessoas. Eu entendo que se o sol apareceu, Luzinha, é porque sua luz precisa brilhar. Põe ela para fora e não se esconda atrás da cortina de jeito nenhum. Na carta 2 de ouros, eu entendo que pode rolar um pouco de estresse quando você organiza a sua rotina. Então, pode acontecer, Luzinha, de você marcar um compromisso, esquece de pôr na agenda, na hora H você tem que dar ali um se vira nos 30 para cumprir, entendo que cumpre, ou outros fatores nesse sentido, tá? Só muita atenção, especialmente para os autônomos, para não deixar nenhum valor pendente. Do tipo, o cliente quer te pagar depois, ou você vai vender algo fiado, vai, enfim, deixar alguma pendência. Senão, isso pode se arrastar por mais tempo e levar até algum tipo de problema ou algum tipo de frustração. As pessoas que estão trabalhando em firma, a gente tem com a carta do sol também esse momento adorável, um bom clima dentro do ambiente de trabalho, boas trocas de comunicação. Com o 2 de ouros, tem muitas funções para você fazer, você pode até receber algumas funções novas. O sol, por ser uma carta de liderança, pode trazer muitas responsabilidades chegando até você e até pode trazer como é que eu falo, uma moral mais elevada dentro do trabalho. Estão te dando créditos, estão apostando as fichas em você. Vem um senso maior de reconhecimento. É curioso porque o clima do profissional está muito lindo, está ótimo, mas a gente tem o 5 de espadas. Então, pode ser que nesse momento, todo cheio de avanços e progressos, tenha ali uma pessoa específica que te dá um trabalho, que te traz uma dor de cabeça, ou uma situação específica que leva mais tempo a ser resolvida. O ideal aqui é focar mais no positivo enquanto você resolve o que não está indo tão bem assim, tá?
As pessoas que estão buscando oportunidades profissionais, é bem possível que agora, com o Sol, consigam uma boa resposta, ou sejam contratadas, ou comecem a desenvolver algum projeto. Pessoas que estão trabalhando e buscam por renda extra, renda paralela, podem conseguir trabalhos como freelancer, ou conseguir, vamos falar assim, algum bico, né, entre aspas, para ganhar algum dinheiro a mais ao longo desses próximos dias. E eu entendo realmente que o campo de possibilidades e oportunidades está bem promissor e bem fértil. Quando a gente fala do 5 de espadas com 7 de ouros, Luzinha, às vezes também pode acontecer de você recebe todas essas possibilidades e resultados no profissional, mas você ainda precisa esperar para colher de fato esses frutos. E isso pode trazer uma tensão, uma frustração, um desapontamento, tá? Quando a gente fala das estratégias equivocadas que o 7 de copas pode representar, eu compreendo, Luzinha, que pode ser aquela ideia de será mesmo que eu tô no caminho certo? Tá dando tudo bem, mas vai continuar desse jeito? E aquela vozinha paranoica que fica dentro do íntimo. Atenção e cuidado em relação a isso. Somente essa advertência. No mais, é uma boa semana. Cuidado com as expectativas e fantasias. E vamos ver aqui o que a carta do Oráculo Jardim dos Anjos tem para você. Vem a energia da integridade. Eu vou ler o texto guia pra gente. Então, aqui diz: dentro de cada um de nós, num lugar tranquilo, afastado dos ruídos do dia a dia, existe um lago sagrado, onde somos capazes de enxergar a nossa verdade, a nossa essência, a parte mais bela do nosso ser. Você já visitou esse lugar dentro de você? Experimente. Isso lhe será extremamente útil, principalmente nos momentos de dúvida ou confusão. Trata-se daqueles momentos em que você está se sentindo perdido, sem saber o que fazer, sem saber com quem você verdadeiramente está ou quem você realmente é. Em momentos assim, penetre nas profundezas, viaje em direção ao centro do seu ser e busque por esse lago. Quando o encontrar, simplesmente cale todos os pensamentos, afaste-se das opiniões das pessoas, jogue fora todas as expectativas sobre como você deveria agir, sobre quem você deveria ser. Aos poucos, você encontrará a sua verdadeira imagem, a essência divina que existe em você. A integridade acontece na nossa vida quando encontramos esse lago e libertamos a nossa verdade, trazendo-a à tona. Quando somos capazes de refletir no mundo externo essa beleza que enxergamos nas profundezas do nosso ser. A integridade se torna presente quando permitimos que a nossa essência divina se manifeste na nossa vida, sem procurar esconder, distorcer ou camuflar a nossa verdadeira face. Quando agimos com integridade, honramos a nossa verdade, agindo como pessoas honestas, imparciais, confiáveis e éticas. De repente, nos sentimos capazes de cumprir o que prometemos, de manter um segredo, de agir com justiça e de manifestar as mais belas qualidades do nosso eu superior. Se a integridade surgiu para você neste momento, você está sendo chamado a prestar atenção nesse aspecto da sua vida. Talvez você esteja sendo testado, talvez esteja no momento exato em que tenha de fazer uma escolha entre ser ou não ser verdadeiro em alguma questão da sua vida. A carta da integridade veio até você para ajudá-lo a honrar a sua verdade. Não tenha medo das consequências das suas atitudes ou dos seus posicionamentos. Não pense no que as pessoas vão achar ou em como elas lidarão com a sua verdade. Apenas diga a sua verdade da maneira mais cuidadosa e amorosa que for capaz. Todas as vezes em que optamos pela verdade, permitimos que as energias sutis do universo se manifestem na nossa vida e na vida de todas as pessoas envolvidas, trazendo proteção e cura a todos. Nossa, linda mensagem. Ressoou aqui. Bem, Luzinha, me conta nos comentários como tudo isso ressoou para você. Vou finalizando por hoje. Um grande beijo e até semana que vem.